Já tinha acontecido tudo o que eles acusavam a respeito do Pablo Marçal, com relação, por exemplo, ele ter se encontrado com o Janones, dele ter lançado a candidatura em 2022, dele ter falado que Lula e Bolsonaro são farinha do mesmo saco. Então, assim, meio que não dá pra falar, naquele momento ali, a direita não sabia que era Bolsonaro. Já sabia, quem era Marçal, já sabia. Ele mesmo, após isso, acabou fazendo live com o próprio Boulos, enfim... acabou gerando uma certa desconfiança das pessoas com relação a isso. Tem muito oportunista. Só que... Chama de mim, Dal! Em entrevista ao programa Pânico, Nicolas Ferreira esclarece os motivos que o levaram a apoiar Pablo Marçal nas eleições de 2024 para a Prefeitura de São Paulo. Como isso chegou a estremecer a relação dele com Bolsonaro e a direita que apoiaram o candidato Nunes, como é a relação dele com Bolsonaro e as comparações que fazem entre eles, revelando que Bolsonaro tem muito mais bagagem política que ele. Nicolas é categórico em revelar que o próprio Marçal se queimou com os eleitores por contradições em suas falas e ações que depois o levaram até mesmo estar ao lado de candidatos com os quais ele teve fortes embates ao longo da campanha, como, por exemplo, fazendo live em apoio a Boulos. Vamos conferir essa entrevista. Você tá fazendo vídeos muito bacanas, né? Eu acompanho, você sabe. E a gente, na última eleição, você fez um vídeo falando sobre a questão da eleição aqui de São Paulo. E a gente viu que você fez o M aí, ajudou nós, faz o M de Morgado também aí pra nós. E eu queria saber como que anda a direita, porque teve gente que criticou, falou, você tinha que andar junto com o Bolsonaro, tinha que apoiar o Nunes, você apoiou o outro cara. Como que fica a direita nessa questão? Porque a gente sabe que, como eu faço, eu voto em pessoas e eu penso independente, você pensa independente, todo mundo pensa, só que tem muita gente que acha que você tem que seguir 100% que o Bolsonaro fala. Como que ficou essa questão, não com o Bolsonaro, mas sim com as pessoas que porventura tenham te criticado aí? Como que você acha que a direita tem que se portar numa questão dessa de independência de eu sou de direita, mas eu acho que esse não é o caminho? Olha, eu tomei digamos assim, me simpatizei, né, com o Pablo na eleição, visto a matéria-prima também dos outros concorrentes. Acabou que ele mesmo, após isso, acabou fazendo live com o próprio Boulos, enfim... acabou gerando uma certa desconfiança das pessoas com relação a isso. Tem muito oportunista. Só que o ponto é, no momento, por exemplo, né, que o próprio Bolsonaro encontrou com o Pablo lá atrás, deu a medalha para ele, tudo, já tinha acontecido tudo o que eles acusavam a respeito do Pablo Marçal, com relação, por exemplo, ele ter se encontrado com o Janones, dele ter lançado a candidatura em 2022, dele ter falado que Lula e Bolsonaro são farinha do mesmo saco. Então, assim, meio que não dá pra falar, naquele momento ali, a direita não sabia que era Bolsonaro. Já sabia, quem era Marçal, já sabia. Ou seja, se as pessoas, né, tiveram decisões ali até aquele momento de apoiar ou não o Pablo Marçal e tudo, e, enfim, deu um voto de confiança, é digno de qualquer pessoa. Agora, o que não pode acontecer era o tipo, tomou uma decisão diferente, você é um traidor, Exato. Você é um comunista, você etc. Até mesmo porque eu não acho que ninguém de direita, poxa, e não vou colocar para todo mundo, mas um sentimento meu, votou no Ricardo Nunes colocando como se fosse o seu candidato dos sonhos. Exatamente. E o Pablo, até então, naquele momento, estava se comunicando com a direita muito melhor do que qualquer outro candidato. E falava o que as pessoas, pelo menos, queriam ouvir no âmbito de direita. E uma coisa que eu acho interessante, assim, é que, cara, mais uma vez, eu consigo, e isso é bíblico, olhar e reter o que é bom de qualquer pessoa, de qualquer coisa, nem que seja livros, enfim, eu consigo reter o que é bom. E naquele momento as pessoas não estavam percebendo de que, peraí, então o Pablo é um oportunista, que tá falando o que a direita quer, mas peraí, ele teve 50 mil votos a menos só Exatamente. Do que o Boulos, que gastou 89 milhões de reais. Esse é um cara que você simplesmente pode jogar de lado e falar que esse cara é um merda? Não. Acho que não. Então, assim, eu acho que política, cara, ela tem que ser feita no seguinte sentido. Você não pode, por exemplo, mais um exemplo, Gustavo Lima se colocou como candidato a presidente da República. O que eu fiz? Eu fiz um vídeo praticamente cômico, falando, cachaça essa que você tomou, Gustavo Lima e tal. Mas, basicamente, o meu vídeo era, qualquer um tem a legitimidade de querer sair a candidato a presidente da República, Sim. cara. Qualquer um, e não querendo nivelar por baixo, mas, assim, os exemplos que a gente tem é nivelando por baixo, né? Eu acredito tirando o Bolsonaro. Mas você pega aí, por exemplo, Dilma. Se a Dilma for presidente da República, por que o Gustavo Lima também não pode se candidatar?
Então, assim, esse tipo de coisa que muitas vezes as pessoas estão tão bitoladas que elas não conseguem parar e entender, cara. A gente não consegue, Morgado, rir de uma coisa. Sim. Parece que tudo virou uma coisa política muito pesada. Você não consegue dar uma zoada mais. Se eu, por exemplo, hoje, sei lá, vou dar uma zoada no Bolsonaro aqui sobre qualquer coisa aqui. Vai ter uma parcela que vai falar, pô, que é isso? Traidor. Falar, meu irmão, a relação que eu tenho com o Bolsonaro, ela é ótima. Ontem o Bolsonaro me ligou, parabenizou. Então, mas aí você não acha... Tá entendendo? Mas você não acha que é por isso que começa a querer ter o controle de não acontecer isso? Porque aí, o que acontece? Se você é elite, se você é o sistema, você fala, opa, você quer manter o sistema, aí você fala, opa, peraí, agora quer dizer que qualquer um que tem milhões na rede social pode tomar conta de tudo isso? Só que aí o grande que é ponto, o que acontece agora, né? Que é o grande... entender. Até o Trump, o primeiro foi assim. Até as coisas que as pessoas precisam entender, melhor no seguinte sentido. Há uma diferença gigantesca, por exemplo, entre mim e Bolsonaro. Cara, Bolsonaro já foi presidente da República. Como eu te disse, ele é o cara que hoje as pessoas, e se fosse candidato a presidente da República, ele ganharia. Então, assim, eu não sou literalmente nenhuma ameaça pro Bolsonaro. Nenhuma. Eu tenho 28 anos, eu não tenho a carga política que ele tem. A gente se dá super bem de ser sincero um com o outro. Tipo, ele mesmo já falou algumas coisas comigo, enfim, no privado, não vou falar aqui porque ele me ligou ontem pra poder falar sobre isso. Eu falei, presidente, fica tranquilo, eu tô na minha. E tudo que eu tô fazendo, querendo ou não, reverbera bem pra você, pô. O que você achou das declarações de Nicolas? Concorda ou tem alguma opinião diferente? Deixe nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!